Fundada em 1982 no interior de São Paulo, a Emar iniciou suas atividades com a fabricação de embalagens através de uma gestão inovadora. Sempre atenta às necessidades do mercado, incorporou ao seu portfólio outras linhas de produtos e hoje possui vários segmentos. Criteriosa na aquisição de matéria-prima, maquinários modernos, unidades produtivas capazes de atender toda a demanda e logística eficaz, contando com frota própria e o apoio de grandes parcerias terceirizadas. A empresa conta atualmente com 4 unidades produtivas, que somadas totalizam mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Assim caminha a Emar, desenvolvendo, produzindo e comercializando produtos de alta qualidade, buscando a satisfação total dos seus clientes, gerando crescimento sustentável para a empresa, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente. Emar, referência em qualidade. Olá você, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso programa Iris Decalaf. Você está em Mirassol, está em Catanduva, Barretos, Penápolis, Dracena. Vem pra cá. Esse é o canal 526 TV Viva, a TV do seu jeito. E o programa de hoje tá assim, fantástico. No Beleza e Saúde você vai saber com o professor Fábio Igris tudo sobre a acupuntura. Olha, você não pode perder. E o Gente que Faz, gente? Olha, no Gente que Faz, eu quero dizer para você que a Maria Regina dos Santos vai falar pra gente como é que ela chegou no Galpão do Bem. E os debates populares? Os debates populares, nós estamos recebendo de volta Alexandre Felipe, que ficou ausente um tempo. Pois é, ele tá aqui, olha, e vai pegar fogo esse debate. É o programa Iris Decalaf, gente, tá apenas começando. E no Beleza e Saúde de hoje, eu vou ter a oportunidade de levar para você mais uma opção, né? Eu acho que cada um se identifica com algum tipo de tratamento nos tempos de hoje, nos tempos de pandemia, onde a depressão cresce assustadoramente, a ansiedade também, todos os males da alma que termina refletindo aonde? No corpo. E aí, eu fui buscar para você o professor Fábio Igris. Ele é coordenador do Polo de Faculdade Ebramec, aqui, que chegou agora em São José do Rio Preto. Tá? A Ebramec é uma faculdade, ele vai falar um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo, professor. Eu agradeço, Iris, a grande oportunidade de estar falando um pouco sobre acupuntura e falando um pouco sobre o próprio polo da Faculdade Ebramec, né? Para nós é uma grande honra estar trazendo para São José do Rio Preto uma formação consolidada na acupuntura e na própria medicina chinesa. Então, é uma satisfação imensa poder estar dividindo esse pequeno espaço com você e falando um pouco sobre acupuntura. A Faculdade Ebramec é uma faculdade que já tem 20 anos no mercado e consolidando o ensino de medicina chinesa para o Brasil com diversos polos espalhados, e nós temos a satisfação de ser um desses polos aqui na região de São José do Rio Preto. Então, professor, aí você é professor de acupuntura, mais especificamente da medicina chinesa, que é uma medicina milenar, né? É a medicina mais antiga do mundo? Sim. A gente pode afirmar? Sim, a medicina chinesa ela tem em torno de aproximadamente de 4 a 5 mil anos, né? Já é uma medicina muito antiga. Se a gente for fazer uma comparação entre a medicina chinesa e a medicina ocidental tem em torno de 150 a 200 anos. A medicina chinesa tem aproximadamente de 5 a 4 mil anos, né? Tudo se iniciou com as fórmulas, né? Com os chás. Depois foi introduzido a própria massagem na época e o agulhamento, que é a acupuntura, que é mais popularmente conhecida pelo uso das agulhas, foi logo em seguida, entendeu? Então a acupuntura faz parte do ramo da medicina chinesa. A própria fitoterapia, a própria massoterapia e a acupuntura.
Então, A acupuntura, ela trabalha com agulhamento, né? E essas agulhas, qual é a função delas no corpo? Dói? Como é que... Né? Porque o povo fala agulha. Eu tenho um amigo meu que não pode nem pensar em agulha. então, a acupuntura, na verdade, o próprio conceito da acupuntura é utilizar os canais, né? Muitos tratam como meridianos, mas na verdade a forma correta e moderna de dizer são os canais. Todos os canais eles têm ligação com seus respectivos órgãos, né? Então, os canais eles trafegam pelo corpo e alcançam os seus respectivos órgãos. Falarem na questão de acupuntura dolorida, geralmente não, né? Só a agulha é muito fina, a agulha tem a grossura de um fio de cabelo. Então, as técnicas são bastante cuidadosas, né? Tem o famoso, é um movimento que nós sempre buscamos na acupuntura, é o famoso DTI, uma sensação que muitos sentem, um choquezinho, uma sensação de dormência no local, que isso daí que faz toda a diferença. Eu costumo dizer, né, nesses 8 anos como professor de acupuntura, eu costumo dizer falar que é como se acionássemos o interruptor, né? Esse interruptor, na verdade, é que faz essa ação para que o processo energético, né, de uma forma mais simplificada, o processo energético corra pelos canais, atinja os seus determinados órgãos e a terapia da acupuntura tenha a sua eficácia. Então, geralmente, né, a ideia é que realmente não tenha nenhum tipo de dor. Eu falei para você, a agulha é muito fina, né? Uma agulha de injeção cabe aproximadamente 10 agulhas de acupuntura, para você ter uma ideia. Exatamente. Inclusive tem um folhetozinho explicando isso, né? As pessoas têm um medo terrível, né, de agulhamento. Logicamente que nós vamos preparando as pessoas para passar por esse procedimento. O psicológico, né? Sim. Inclusive tem pontos que pode até ser utilizado antes de iniciar os agulhamentos, né, distribuídos pelo corpo, pontos que já acalmam o paciente, né? É uma coisa muito natural que quando você está fazendo acupuntura, uma das primeiras coisas que vai acontecer é a pessoa já... Quando você aplica as agulhas, a pessoa já começa a se acalmar, você já percebe no semblante da pessoa, né? Você consegue perceber no semblante que o efeito realmente já está ocorrendo, né? A ideia é essa. Inclusive, só complementando o que você falou, perdão, existe um engano muito grande. As pessoas só procuram a acupuntura para questões que se relacionam com dor. E é aí que está o grande engano. A acupuntura trata realmente a dor que faz parte do nosso dia a dia. Só que a acupuntura também trata, como você citou com muita maestria no começo, problemas que se relacionam com a própria depressão, né? Que você tem órgãos internos que vão tratar o emocional, você tem órgãos que vão tratar aspectos de pulmão, Seria pontos energizados, faz com que você... Na verdade, todo ponto de acupuntura ele tem uma função. E a função do ponto de acupuntura não é uma função... vamos pensar o seguinte, esse ponto só trata uma dor no ombro. Não, o ponto ele vai... além de fazer um tratamento que se relaciona com a dor, por exemplo, os pontos eles são multifunções. Um ponto de acupuntura ele tem diversos alvos. É muito normal e muito natural quando nós estamos fazendo a acupuntura e no decorrer das sessões as pessoas alegam o seguinte: olha, sabe aquele problema que eu vim aqui, a causa principal que me trouxe até a clínica, até o seu espaço? Além desse tratamento, eu consegui ter outros benefícios que pode, por exemplo, ser uma noite de sono melhor, a pessoa pode passar a dormir muito melhor, né? Termina repercutindo no perfeitamente, porque os pontos que eu falei para você, eles são multifunções. Ele tem um alvo e além desse alvo, ele tem outras funções que não há apenas uma função única. Então isso é uma coisa bastante interessante para poder deixar muito bem claro das funções dos pontos, né? Então, os pontos ele tem essa função que ele acaba atingindo, ou melhor, né, tratando diversos aspectos do paciente. Deixa eu aproveitar e puxar aqui, eu vou puxar um outro. Doinha é da medicina chinesa? Sim. E seria pontos também, né? Sim. Na verdade, são pontos de pressura, né? Em vez de você utilizar a agulha, você estaria utilizando a própria mão e massageando os seus respectivos lugares. Eu posso me fazer acupuntura? Eu posso estudar eu mesmo?
Olha, a questão do DOIM, tem muitas pessoas que estudam DOIM por si, né? Não, da acupuntura. Não. A acupuntura, na verdade, é um estudo. Eu preciso de outra pessoa. Você precisa de uma formação. Não, na verdade. Pois sim. eu estudando. Eu posso fazer uma auto-aplicação. Isso. Isso nós já fazemos na prática, né? Quando tem pontos, logicamente que tem pontos que as suas localizações estão distribuídas nos 4 membros, por exemplo. Então a gente consegue se auto-agulhar, né? Pontos, às vezes, que estão na própria face ou na cabeça que você consegue, na verdade, observar a localização e inserir a agulha, a gente acaba se autotratando tranquilamente. Não, eu estou perguntando isso porque eu vi que você tem curso também. Sim. Então, eu fazendo curso, eu posso me autoagulhar? Sim. Seria melhor se outra pessoa fizesse. Seria... Com toda certeza, seria muito mais indicado, né? Uhum. Inclusive, é interessante, por exemplo, a acupuntura de 8 anos... tem uma coisa interessante, eu vou aproveitar o teu espaço, que houve um incidente esses dias atrás com uma pessoa no Mato Grosso do Sul, uma pessoa que não era acupunturista, que aprendeu uma técnica, os famosos cursos rápidos, ela não tinha a habilidade adequada, foi inserir uma agulha nas costas de uma pessoa, porque ela tinha uma dor no pescoço, resultado, perfuração do pulmão. Meu Deus do céu. Exatamente. Então, eu estou aproveitando esse espaço, porque é importante sempre deixar muito claro que a acupuntura, ela precisa de em torno de 1.500 a 2.000 horas de formação. Qualquer livro de acupuntura fala que os pontos que estão no tórax e que também estão no dorso, né, nas costas, a profundidade tem que ser rasa. Qualquer escola de uma boa formação, isso é uma coisa muito clara. Em 8 anos de ambulatório, eu nunca vi um incidente como isso, porque todos os livros preconizam isso e nos estudos nós cansamos de explicar sobre os cuidados, né? Inclusive outros veículos de imprensa, né, que, me desculpa, foi até muito sensacionalista, né? Acupunturista não foi acupunturista, foi um profissional que não é acupunturista, que fez infelizmente teve essa repercussão, e nós precisamos de nos posicionar, certo? A acupuntura ela é muito segura, ela é por pessoas habilitadas, ela é extremamente segura, é muito fácil de ser aplicada, logicamente com conhecimento adequado, com uma formação técnica e com muitas e muitas horas de estágio. Quanto tempo eu estou apta, por exemplo? Quantas horas de estágio? A nossa formação ela tem em torno de aproximadamente 1.500 horas. Em torno de 500 a 700 horas é dedicado somente ao estágio. Somente ao estágio. Certo? Nosso espaço está preparado para receber alunos, né? Nós estamos lá, nós temos 3 horários de atendimento. Para quê? Nós temos algumas modalidades, as modalidades de ambulatório escola, as pessoas estão lá praticando o que aprende na teoria e colocando em prática. Uhum. Então é extremamente importante sempre deixar muito claro para a população o seguinte: nós somos em torno de aproximadamente 200 mil acupunturistas no Brasil. E em 8 anos, como supervisor, eu nunca vi acontecer acidentes dessa natureza. Como que aconteceu lá no MS? Como que aconteceu, que na verdade é uma pessoa que não era acupunturista, né? Mas a mídia gosta de usar a acupuntura. Não, acupuntura não. A pessoa, infelizmente, utilizou agulhas de acupuntura, que, para você ter uma ideia, em outros países, uma pessoa que não é acupunturista, se você for nos Estados Unidos, você não for um acupunturista, você não pode comprar as agulhas. Você não pode comprar. Você não pode comprar as agulhas, né? Já começa-se por aí. Então, a necessidade de uma formação adequada, né? Eu, como representante da Faculdade Ebramec aqui em São José do Rio Preto e região, nós primamos muito por isso. Inclusive, sou professor da própria Faculdade Ebramec em São Paulo. Sou professor de uma técnica avançada, acupuntura do mestre Tung. Inclusive, geralmente não utiliza agulhamento de pontos, nem nas costas e nem no tórax. Então, você tem formas e formas de fazer acupuntura, né? A acupuntura ela é livre no Brasil. Qualquer pessoa pode praticar acupuntura, desde que não seja livre
de um estudo bem detalhado, de um estudo consolidado, de muita prática clínica. Então é importante assim, esse espaço, né, que eu agradeço demais a você, que você está nos concedendo, para inclusive mostrar para a população que a acupuntura é muito segura, principalmente com pessoas habilitadas. Ela é muito segura, né? Então, que a população fique muito tranquila, né? Isso foi um caso isolado, por incrível que pareça, teve um pneumotórax, inclusive que foi por um outro profissional de saúde, por um médico, inclusive, né? Então, a gente sempre tem que deixar muito claro que a acupuntura, quando ela é muito bem feita, ela é muito bem estudada, ela é extremamente segura. E eficiente. Demais. E demais. eficiente. Você sabe que tem uma frase que eu gosto muito, né? Sêneca fala o seguinte... Sêneca. Exatamente, que ele fala uma coisa que é fantástica. Para a pessoa conseguir a cura, ela tem que ter o desejo de ser curado. Fundamentalmente, né? Fundamentalmente. Sem isso não rola, né? Fundamentalmente, isso é fundamental, né? Muitas pessoas, às vezes, nós temos uma certa dificuldade, às vezes, que as pessoas falam assim, olha, eu tentei todas as coisas, vocês são a minha última saída. Aí faz uma sessão, olha, amigo, é um tratamento, você tem que vir uma vez, você tem que vir 2 vezes, porque os pontos vão se alterando, de acordo com que os padrões vão mudando, nós vamos alterando os pontos, os protocolos são alterados, né? Ou seja, se você faz um tratamento nessa semana, na outra semana a tua condição já é outra. A tua condição já é outra. Então, a acupuntura realmente tem... Vocês estão aonde, professor? Eu vou lá, gente. Não, eu vou lá. Aonde é que é? Está convidada, na Rua São João, 1946. Por enquanto, tá? Nós estamos mudando, nós vamos mudar... Ali é perto do Centro Cultural Vasco, né? Exatamente, nós estamos na mesma rua do Centro Cultural. Tanto é que nós temos nós temos uma parceria com o Centro Cultural Vasco, nós estamos praticando acupuntura auricular no Centro Cultural Vasco às quintas-feiras à noite. Nossa, mãe, acupuntura Sim. Auricular. Ih, gente, você já virou outro programa. Certo? Exatamente. Com certeza. Acupuntura auricular para a população, né? Então, a gente faz um trabalho social para que as pessoas, novamente, para que os alunos tenham uma ótima formação com prática e dá acessibilidade ao povo, né? Exatamente. A acupuntura ao alcance de todos. Exatamente, né? mas a ideia é essa. Que a gente tem sempre uma ideia de que a Sim. acupuntura não está ao alcance de todo mundo, não está no universo de Sim. todas as pessoas. Mas a gente né? tenta combater isso, né? A acupuntura ela tem que estar acessível, ela tem que ser um tratamento que as pessoas têm acesso. Eu costumo dizer sempre, eu prefiro que a escola esteja lotado de pacientes com um preço que todo mundo tem condição de pagar, entendeu? Para ser bastante democrático, né? Logicamente que, né, a gente fala de valor, mas a gente sempre nunca abandona a qualidade da formação e que os alunos que estão lá, que nosso ambulatório escola, ele é acompanhado por supervisores, já que são professores, que no caso eu sou um deles, né? Tem outras pessoas lá, a própria Daniela, né, que é minha esposa, que ela também é supervisão no ambulatório, uma pessoa profissional altamente capacitada. E nós estamos mudando. Você comentou comigo agora da Rua São João, nós estamos a ponto de mudar aí. Na hora que tiver todas as novidades, eu vou vir contar novamente aqui as novidades no programa. Nós vamos marcar uma outra oportunidade. Obrigado, professor. Eu conversei com o professor de acupuntura, Fábio Igris, que está participando do nosso Beleza e Saúde de hoje. Muito obrigado, professor. Eu agradeço. Obrigado. Nós voltamos em seguida.
Na KVA Materiais Elétricos estão as melhores marcas e fabricantes do mercado, porque eletricidade é coisa séria. Em materiais elétricos, a tranquilidade é total na KVA. Iluminação, chuveiros, refletores, disjuntores, tomadas e interruptores. Eletricidade? Deixe tudo por conta da KVA Materiais Elétricos. Consulte-nos, solicite orçamento, venha conversar conosco na Avenida México 464, Jardim América, telefone 3223-7715. Gente que faz. Gente que faz é esse quadro onde a gente traz pessoas que impactam de maneira positiva a nossa sociedade, a nossa comunidade. Porque não importa só você querer fazer o bem, se você pode fazer o bem. Se você não pode fazer de alguma maneira, você pode conectar pessoas. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa especialíssima, dessas pessoas queridas, que a gente olha e se apaixona. E essa pessoa, ela faz o bem, ela conecta pessoas para fazer o bem, ela se incomoda. Porque eu costumo dizer que você precisa sentir a dor do outro para poder querer e ser estimulado a fazer a sua parte. E aí, quando você se incomoda, quando você sente a dor do outro, eu estou falando incomodar, não no sentido de perturbar, mas no sentido de incomodar e impulsionar você a fazer alguma coisa. No Gente que Faz de hoje, eu estou recebendo a Maria Regina dos Santos. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada, muito agradecida. Eu é que agradeço você poder compartilhar conosco esse trabalho. A Maria Regina, ela é presidente da Associação dos Cuidadores de Idosos, não é isso? Sim. Como é que começou esse trabalho? A Associação de Idosos de Rio Preto, ela começou pela necessidade das famílias que precisavam de trabalhar e não tinham onde deixar os seus idosos. Então, muita procura, né, de se conhecer alguém para cuidar de idosos. Então, nós montamos, através de uma equipe multidisciplinar, o curso de cuidadores de idosos e encaminhamento para o mercado de trabalho. Então, a gente treina e encaminha para o mercado de trabalho. Isso é fantástico. E aí, Maria Regina, você está aqui hoje porque Sim. a Associação dos Cuidadores de Idosos está apoiando, projetou o Galpão do Bem, é isso? Sim. Eu estou trabalhando em Nova Granada, que eu sou assistente social. E aí surgiu, com a pandemia, a necessidade das instituições se juntarem, dos artesãos da cidade, que eu falo uma forma também de você ajudar as pessoas com ideias para que elas possam gerar rendas para o seu sustento, para o seu pão de cada dia, né? Então, eu até falo hoje, após a pandemia, as instituições em geral que a gente conversa estão passando por muita dificuldade, porque durante os eventos pararam, né? Então, o Galpão do Bem é um local onde, uma vez por mês, as instituições da cidade, uma delas é a Santa Casa, e vão vender as suas delícias, as comidas, né? E o Fundo Social também vai ter um almoço. E toda a renda arrecadada nesse dia vai ser revertida em partes iguais para as instituições. Além disso, nós abrimos espaço para os artesãos, as donas de casa, para que é um espaço de economia criativa, né? Onde as pessoas podem criar e vender para o seu sustento e da sua família. E o Galpão do Bem vai ser, esse programa está indo ao ar agora, dia 10, o Galpão do Bem, então, é nesse final de semana. É dia 14/11, vai dar início às 10 horas da manhã. Em Nova Granada. Em Nova Granada e encerra às 18.
Inclusive, eu trouxe aqui Vamos falar, antes disso, eu queria que você falasse dos apoiadores desse Galpão do Bem, das pessoas que estão apoiando, como é que... Porque a gente sabe que isso precisa realmente de ter uma união mesmo de forças, sim, né? Uma da maior apoiadora, né, é a madrinha, é a doutora Tânia, que é a prefeita, né, ela é médica, e que ela está sempre disposta, tudo que vem para o bem, ela apoia. Então, a prefeitura está entrando com o local, com o espaço físico, com todo o apoio. Se não tiver espaço físico, fica difícil, com a Secretaria, né? da Cultura, do Esporte, da Cultura e do Turismo, que inclusive esse projeto fui eu e o Ralfinho e a Fabiana que elaboramos junto, todo o apoio necessário e os artesãos da cidade, porque quando a gente não imaginava que tinha tanto artesão na cidade. Quando você fala, olha, vem que a gente tem um espaço para se juntar, porque na realidade é isso, é a gente se juntar mesmo, é um ajudar o outro, porque se você me ajuda de uma forma, eu te ajudo de outra, a gente segue, né? Então, a missão desse projeto, a proposta, é estar se ajudando, é ter uma economia criativa. Também, nesse evento, vai ter vendas de roupa novas e usadas também. É aquela questão de você ser chique gastando pouco, onde as mulheres vão poder adquirir os seus produtos e vestir bem num preço em conta, acessível. Né? É dar vida para essas roupas, porque às vezes a pessoa fala, mas é usada. Não, mas uma roupinha nova, foi usada de outro, né? Para quem compra é nova, sim, né? Sim. Então, é a economia criativa, né? É você poder ajudar as pessoas dessa forma. E é fantástico, eu quero inclusive deixar aqui, mando o meu abraço então para a doutora Tânia, né? Porque essa coisa, você sabe que os políticos que revolucionaram o Brasil, todos eles eram médicos, viu? 90% deles eram médicos. Então, e ela é uma mulher guerreira, né? E eu conheci você hoje, vi que você é bastante guerreira. E essas mulheres guerreiras é minha inspiração, né? A gente deve ser sempre ponto de inspiração. E esse quadro, gente, que faz é isso, é inspiração, tá vendo? A Maria Regina, ela sentiu a dor do outro e ela já se organizou, porque parece que ela tem pouco serviço, né? A Associação de Cuidadores de Idosos é pouca coisa, né? Ela foi lá e juntou e conectou e está conectando os artesãos. Então, você aí, Natal tá chegando, você tá querendo fazer alguma coisa, tá querendo comprar alguma coisa, dá um pulinho em Nova Granada esse final de semana, né? Que lá tem comida. Sim. Tem gente boa e tem arte boa, né? Você trouxe aí, eu te cortei naquela hora. Você trouxe um para a gente mostrar? Então, essa aqui é um presente da Dilma, ela é uma dona de casa. Né? Presente para mim? Ela trabalha muitíssimo bem, mas assim, ela nunca expôs, porque às vezes por falta de oportunidade, e nós estamos incentivando, né? Ela também... Gente, olha que coisa. Ela mandou o quadro também para você. Para mim também? Sim. Oh, meu Deus do céu. Então... Gente, olha que coisa mais... Dão para cá, né? Aqui, olha. Deixa eu tirar um. Olha, Dilma de quê o nome dela? Olha, eu vou ficar devendo o sobrenome. Não, mas não tem importância. Vocês vão depois lá no nosso Insta, @programa Iris Decalaf, que a gente vai estar mostrando lá. Nossa, Dilma, meu amor, muitíssimo obrigado mesmo. E a gente vai contar para todo mundo. Olha que coisa mais linda isso. Nossa, mãe. Então tem vários artesãos na cidade que fazem trabalho maravilhosos. E esse é a primeira feira de economia criativa de Nova Granada. E que seja a primeira de muitas, sim, né? Sim. E que a coisa continue indo e aderindo, não só mais empresários para estar ajudando de alguma maneira, mas artesãos levando o seu trabalho lá, né? Sim. E pessoas indo
lá para comprar tudo a preços realmente acessíveis, Sim, né? sim. É aquela coisa, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, a união faz a força, mas ninguém sabe como é que faz a Então, união. para É você mais ou ter menos ideia, assim. vai ter um almoço delicioso por R$ 15. Então, olha, R$ 15. Olha, dá para você pagar o combustível para dar um pulinho lá em Nova Granada, né? Final de semana, o que você vai fazer? Vamos para Nova Granada, vamos todo mundo lá, eu vou estar lá, viu? Regina, muitíssimo obrigado pela sua participação, por estar inspirando, né? Porque isso é inspiração. Você, para a pessoa, deixa uma mensagem para aquela pessoa que está ali do outro lado, não sabe como fazer de alguma maneira, porque às vezes as pessoas precisam só do empurrãozinho também, né? Às vezes elas não sabem por onde começar, né? Não é nenhuma questão assim de comodismo, às vezes elas não sabem como começar, né? Eu acho assim, eu fico muito feliz, né? Muito agradecida de poder participar desse projeto. É uma forma que, além que das pessoas ganharem dinheiro, você pode fazer alguma mudança, né? Exatamente. Então, eu falo, pode ganhar dinheiro e também mudar o mundo, o município que a gente o mundo mora. de alguém. Não, se você O mundo. conseguir mudar o mundo de alguém, Regina, isso já é assim de uma importância fantástica, né? E eu agradeço muito pela confiança. Estou muito emocionada de estar aqui, é verdade. Muito agradecida de coração, em nome de todos os munícipes de Nova Granada. Um abraço para Nova Granada, um abraço para vocês que fazem parte desse Galpão do Bem, um abraço para a doutora Tânia, prefeita, um abraço para todo mundo hoje que faz parte da corrente do bem. Porque às vezes a gente pensa que o mal está vencendo, gente. Você liga a televisão, liga o rádio, para onde você vai, é só notas de mal, 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 mal. Mas eu vou te dizer uma coisa, essa corrente do bem, ela é tão sólida, ela está tão bem alicerçada, né, Regina? E eu fico muito feliz de poder estar dando a minha contribuição, porque é cada um fazer a sua parte sempre. Obrigada, querida. Obrigada. Eu conversei com a Maria Regina dos Santos, assistente social, aqui no Gente que Faz. Quando sua casa se transforma em uma festa dos insetos, quem dança é você. Acabe com essa mamata. Mata pragas. Mata pragas, sanitiza, dedetiza e desentope. Mata pragas é muito top. Adicione 32230301 e acabe com esse zum zum zum. Comemore. Sua casa é sua de novo. Com Mata Pragas. Nosso alvo é a sua felicidade.
Debates populares, sejam muito bem-vindos. Temas de hoje tá quente, olha, tipo, sabe aquela história? Vem quente que eu tô fervendo. Ó, você não pode sair. Não, você não pode sair daí. Eu quero dizer para você o seguinte, eu quero muito que você participe, eu quero muito que você deixe a sua opinião e que você dê sugestão de temas para a gente estar conversando aqui. Eu tô tendo hoje o prazer de receber, começando pela ponta de lá, Luiz Storino, meu colega. Seja muito bem-vindo, Storino. Obrigado. Prazer estar com você novamente, com todos aqui. Sempre que a gente vem nesse programa, a gente sai bem mais maduro e bem mais informado. Então, é muito importante que o debate aconteça e que as ideias e contrapontos sejam colocados na mesa. Do lado dele, Denise Tremura, escritora, colunista do UOL. Seja muito bem-vinda, Denise. Muito obrigada, Iris. Muito obrigada pelo pessoal aqui. É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra participar desse debate, sempre muito interessante, com pessoas muito interessantes. E ao lado dela, Alexandre Felipe. Que saudade. Bem-vindo de volta. Que saudade, Iris. Faz tempo que eu não venho aqui, né? Eu já estava morrendo de saudade. E vem com a gente para a gente desconstruir mentes. Camila Sparapani, a nossa advogada linda. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez, agradecendo seu convite e estando aqui com os nobres colegas. Hoje tem fogo no parquinho. Vamos botar fogo no parquinho. Gente, eu quero começar conversando sobre o que leva uma pessoa a passar por tantos traumas, tantas violências ir para um país onde eles sequer falam o idioma. É estupro, é morte, é tanta gente querendo cruzar a fronteira do México para chegar nos Estados Unidos, que a gente não consegue entender a razão, né? Até porque aqueles coiotes cobram $30 mil, né, para atravessar você de uma maneira ilegal. O que faz uma pessoa querer fazer isso? No Brasil, nós estamos sem oportunidades assim? É a falta de tesão no Brasil? O que é, gente? Na verdade, a gente vê muita questão do desejo, né? E da perspectiva de mudança. E sempre o ser humano, de uma forma ou de outra, ele vai em busca da felicidade. E se ele não encontra aqui, ele vai buscar em algum outro lugar. Só que, às vezes, né, as consequências são muito dolorosas, né? No caso de muitas pessoas que acabam passando por situações difíceis, né? E isso, às vezes, vai ter, no final, vai ser tão doloroso que, se não tiver um tratamento e um cuidado, isso vai ser pelo resto da vida, como uma cicatriz mesmo. Então, a gente sempre tem que pensar qual que é o nosso desejo, como que faz para a gente buscar ele e se compensa ou não, né? Porque tem coisas que pode ficar só na nossa imaginação mesmo. Além disso, Alexandre, se analisarmos uma média a cada 200, se só 80 chegarem, e desses 80, porque os outros morreram no meio do caminho, e desses 80, muitos retornarem, então, realmente, tem que analisar se compensa. Mas a situação do país, de qual essas pessoas saem, está tão difícil e tão avassaladora que, muitas vezes, eles não pensam mesmo. Só pensam na chegada, mas não pensam nas consequências disso. Eu penso que o Brasil é um país continental, né, gente? Vamos combinar que $30 mil hoje é o quê? 180 mil reais? Né, 180 mil reais. Você pega 180 mil reais com a mesma disposição. Porque o que eu acho interessante, Storino, é que a pessoa sai daqui para trabalhar 24 horas lá. Por que não trabalha 24 horas aqui? Aqui, quando dá 6 horas, o cara diz, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que parar. Eu sou filho de imigrantes. Meus pais imigraram para o Brasil da Itália em 1950. As imigrações existem e sempre existiram por diversos motivos. Italianos vieram para o Brasil em 1800 porque os escravos já não eram mais mão de obra. Já tivemos imigrações por causa de guerras, como aconteceram com os árabes, principalmente com a Turquia invadindo com o Império Otomano. Então, a gente tem que discutir isso num contexto que as coisas acontecem a todo momento. É uma dinâmica do mundo. Não é só necessidade do povo brasileiro. Se fosse pensar assim, onde eu morava, em Minas, o governador Valadares perdeu metade da cidade. Tudo para os Estados Unidos, é verdade. As pessoas sempre querem o melhor para elas. Eu, por exemplo, sou cidadão italiano. Eu poderia morar em qualquer parte da Europa, da comunidade europeia. Não tenho nenhum desejo. Já estive lá e não gostei. Prefiro o meu país. Então, é tudo questão de ponto de vista.
ou desejo, eu quero ir para lá. Agora, é uma aventura você sair de um lugar para o outro, outra cultura, outra língua, outros costumes, e principalmente que você vai ser discriminado. Sempre. Eu mesmo, como italiano que sou, eu chego na Itália e não me veem como sendo um italiano nato. E eu tenho todos os direitos. Então, imagino o que se passa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já começa que se você não fala o idioma, esquece, né? Eles nem olham para você, né? Eu acho assim, eu concordo totalmente com o Storino. É do ser humano migrar. O ser humano migrou da África para a Europa, para a Ásia, e daí não parou mais de migrar. Nós somos todos frutos de migrações também, né? Sim. Os europeus vieram para cá, colonizaram, enfim. Mas eu acho que, assim, eu tenho um vizinho haitiano. Ele é nascido no Haiti, ele veio para cá em 2010, no auge, o Brasil estava no auge da economia, ele veio atrás de oportunidade. E ele se manteve por um bom tempo, agora ele já fala de voltar. Porque ele conseguia trabalhar numa fábrica de móveis, um trabalho simples, mas ele conseguia pagar as contas dele e ainda ajudar a família lá no Haiti. E agora ele já não consegue mais, porque o nosso dinheiro também não vale mais nada para eles lá. Então ele já pensa em ir embora. Eu penso assim, que essas grandes potências, sabe, Estados Unidos, Europa, que não querem essa imigração toda, né, que se incomodam com o pessoal migrando, eu acho que eles poderiam se unir para tentar desenvolver, ajudar esses países pobres dos quais as pessoas fogem. O Haiti, por exemplo, é uma nação destruída, tanto por desastres naturais, quanto porque você pode ver, os haitianos não aceitaram ser escravizados. Os pretos haitianos se viraram, mataram todos os brancos e ficaram no Haiti. Aí o mundo isolou o Haiti por alegar que eles violaram os direitos humanos, como se nós aqui não tivéssemos violado também com a escravidão e os americanos, enfim. Mas o Haiti foi punido pelo mundo por ter assassinado os brancos do país. E aí eles viraram uma república de bananas, literalmente. Eles só plantavam bananas, exportavam e com o dinheiro das bananas compravam as outras coisas de que eles precisavam. Aí eu penso, por que não as nações ricas se unirem, mandar uma comissão para esse Haiti, ensinar o pessoal a plantar, ensinar a fazer roupa, ensinar a fazer, sabe, coisas, manufaturas. O Brasil ficou no Haiti muito tempo, né? Ficou um tempo. E o Haiti está do lado da República Dominicana, atravessa uma fronteira, a República Dominicana com Santo Domingo e Cana, não sei mais o que, é um dos melhores resorts do mundo. Então... Está do lado, é só atravessar. Ou seja, do lado está o céu, do outro lado está o inferno, né, Denise? Exatamente. Dava para transformar isso. Por que não fazer do Haiti também um lugar receptivo, amigável para turistas? Turismo, né? Mas como eles sofreram sanções a vida inteira, eles não acompanharam a globalização. Então, precisa de um olhar para esse povo também. Eles foram esquecidos pelo mundo, eles se isolaram. Eles estavam com a razão, não queriam ser escravizados, e se revoltaram, fizeram eles muito bem. Então, a gente tem que reconhecer isso, que eles não estavam fora da razão deles. Eles mataram os iguais por autodefesa. Então, começar a resgatar isso. Esse trabalho que o Brasil começou a fazer foi muito legal, mas foi interrompido. Teve polêmica aí do general, dos militares que estupravam as mulheres lá, enfim. O brasileiro também, né, tem que ser uma coisa bem organizada, mas eu acho que esse é o caminho, sabe? Uma união dos povos ricos para poder ajudar essas pessoas pobres. Aqui em Rio Preto está acontecendo na favela, lá que formou-se na Vila Itália, um conglomerado de empresários e investidores vão ajudar a erguer ali, vão ensinar o povo a empreender, tem parceria com o Sebrae, então vão formar um bairro, vão dar infraestrutura. Eu acho que falta um pouco isso, sabe, desses países ricos. Os Estados Unidos, o que está faltando? Por que o povo mexicano vem tanto aqui? Então, vamos melhorar a vida deles ali, talvez o desejo de mudança seja menor. Eu acho que é a falta de noção de planeta, que nós pertencemos a um todo, né? Porque todos são imigrantes, né? Se você chega nos Estados Unidos, você começa a ver os sobrenomes, desculpa, você é imigrante, meu filho. Você veio da Itália, você veio da Polônia, você veio da Alemanha, né? Você vai no sul do Brasil aqui, só tem sobrenome de fora, né? Só tem sobrenome que não é uma característica do Brasil, entendeu? Sabe? Então, na verdade, o mundo todo
É uma coisa Conectado, só. é É conectado, sabe? Vamos parar dessa coisa de muito nacionalismo. Vamos pensar que somos todos irmãos e sem nenhuma demagogia. Porque a verdade é essa, né? Você vê Estorino, sobrenome, Tremura, né? Você é Oliveira, né? Oliveira, os cristãos novos, né? Sparapani, italiana, né? Eu Costa Lima, né? Enfim, cada coisa assim, nós somos todos o quê? Né? Imigrantes. Uma coisa só. Eu ia até falar nesse ponto que o Estorino falou, ele é filho de imigrantes, né? Eu também sou bisneta de imigrantes. E todos aqui, tirando os índios, somos imigrantes. Então, realmente, agora você pensar, por que imigraram? Né? Por que houve isso tudo? É só pela vontade mesmo de crescer? Ou pelo problema do país? Então, tudo isso também tem que ser analisado e os povos se unirem para dar o melhor ao outro. E aí eu quero invocar a JFK e dizer, não pergunte o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país, né? Porque a gente só reclama e qual é a parte que você faz? Reclamar sentado não resolve, né? Como disse Joana de Ângeles, né? Fugiu aqui agora. Resignação produtiva, né? Resignação criativa. Não é você ficar resignado parado, né? É resignar, mas fazer a sua parte, não tocar o barco. O que falta é a gente exercer nosso olhar de humanização, né? Porque quando a gente pensa em estrangeiro, a gente vai pensar em estranho e que vem ocupar o nosso lugar. Mas que lugar? Não tem um lugar, não tem uma propriedade, o lugar que nós ocupamos, né? E, porque nós também somos estrangeiros. E na verdade eles vêm para somar, né? E na verdade é uma conexão, como você mesmo falou, né? Na verdade, nós somos animais e habitamos esse planeta como qualquer outro animal e todo, né, o meio ambiente nos pertence como um todo. Nós somos parte disso tudo. Eu fico imaginando Deus lá, quer dizer, guardadas as devidas proporções, né? Não vamos imaginar a ameba que circula dentro do nosso organismo, né? As bactériazinhas que não têm nenhuma noção que fazem parte do todo que é o nosso corpo, né? E eu acho que a gente não tem essa noção, né? Eu acho que a gente está no mundo, está no planeta e a gente não tem a noção de que a gente é parte dele, né? A bactéria que está dentro de nós, olha a nossa terminação enquanto corpo humano, né? Então, eu acho que é por aí. É a esperança que não morre nunca, né? Nem a pode. Esperança é a última que morre, né? Cada um tentando sempre procurar o seu caminho da felicidade, né? E olhar pelo outro, né? Olhar para o outro, né? Isso é que é o mais importante, para que tudo se equilibre. Gente, vamos passar para a próxima pauta, mas antes disso eu quero contar uma novidade para vocês, tá? Na linha evolutiva da humanidade, o mercado da mobilidade urbana está caminhando muito mais rápido. Já vem aí, olha, bicicleta voadora. Eu vou contar para você. Ela foi projetada pela Ali Technologies, que tem como financiadores e patrocinadores o jogador de futebol ex-Botafogo Keisuke Honda, a Mitsubishi e a Kyocera. Ou seja, não é... O povo está levando o negócio a sério mesmo. E já é uma obra-prima da engenharia devido até ao alto nível, né, de tecnologia que tem aí. Segundo essa startup, a Ali, quando ela estiver, né, pronta para ser comercializada, né, porque, segundo eles, o maior obstáculo é a regulamentação de voo né, lá no Japão, ela vai custar 4 milhões de reais, ela tem uma autonomia de 40 minutos e, detalhe, pode alcançar até 100 km por hora. Então, meu amor, olha, pense você que o negócio está indo e é de Concorde, viu? Olha, segura aí que se bobear, Estorino, eu e você ainda pega a bicicleta voada. Lembrando aí o ET subindo, né, com a sua bicicleta, né? As coisas já foram predestinadas desde quando era criança, quando os Jetsons já mostravam o desenho. Jetsons, né? Nos Jetsons, eles trabalhavam por videoconferência. Já tudo isso. Já tá vendo? Estou lembrando de Volta para o Futuro também aqui, viu? Também. Tinha um professor na universidade que eu me formei lá em Minas Gerais, ele falava o seguinte: olha, um dia vocês terão um aparelho onde vocês vão poder se comunicar, vão poder se ver, vão poder fazer transações financeiras
E a gente riu da cara dele, né? Esse cara tá bêbado, né? E principalmente porque ele gostava de umas coisas meio esquisitas naquela época. Mas hoje em dia eu vejo que o professor Zé Carlos Eli Guimarães ele tinha razão, né? Então, isso aí não é nenhuma novidade mais. Eu tive um professor na faculdade também, Zé Augusto, também, que falava. Eu fico imaginando a qualidade disso, né? Porque chega em determinados momentos que a gente compra carros aí que tem que fazer recall. Nós temos aviões aí com problemas. A gente vê aviões bons caindo. Eu imagino fabricando aí na periferia, alguém fabricando uma bicicleta voadora para você sair a 100 km por hora e voar só 40 minutos. Eu não sei nem, Denise, onde eu vou com 40 minutos. Não dá para ir em lugar nenhum, meu. 100 km por hora. Eu vou para onde? 40 minutos? 40 minutos para ir em São Paulo, né? Que o avião, não, mas o avião aí, o Airbus A320, ele vai a 800 km por hora. Ô, Historina, esse aí não vai funcionar, isso a aí. 100 km por hora, a gente não chega aí nem 100 km. Iris, a conta não fecha nessa história. Tá esquisito. Você chega em Matão. Mas chega em Matão, fazer o quê em Matão? Ontem eu fui para Ribeirão, nem em Ribeirão eu chego para fazer futebol. Não quer uma água termal? Uma água termal? Pode ser. Parar numa água termal. Agora você imagina, não fechou a conta. Recompor a energia do corpo. Não, e quanto custa? 4 milhões? 4 milhões vai estar a bicicleta. Se eu tivesse 4 milhões, compraria uma Lamborghini. Seria muito mais interessante. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha, você já sabe, viu? Vai lá, dá uma gugada. Bicicleta voadora. Toma informações a respeito e entra na fila para comprar. Nós voltamos em seguida. Na KVA Materiais Elétricos estão as melhores marcas e fabricantes do mercado. Porque eletricidade é coisa séria. Em materiais elétricos, a tranquilidade é total na KVA. Iluminação, chuveiros, refletores, disjuntores, tomadas e interruptores. Eletricidade? Deixe tudo por conta da KVA Materiais Elétricos. Consulte-nos, solicite orçamento, venha conversar conosco na Avenida México 464, Jardim América, telefone 3223-7715. De volta aos nossos debates populares, eu precisava de alguém aqui, a Marcinha, acho que eu pedi a Fabiana para fazer isso. Porque, gente, olha, esses intervalos aqui é fantástico, a gente tinha que estar jogando aí para vocês, né? E agora eu prometo para você que está aí do outro lado, puxa a cadeira, senta, porque vamos botar fogo no parquinho. 1, 2, 3. Gente, o crescimento de Maurício Souza nas redes sociais, após a demissão e o post homofóbico, ele passou, presta bem atenção, ele passou de 241 mil para quase 3 milhões de seguidores. Presta bem atenção nessa informação, porque ele foi demitido, né? A gente está aqui replicando um assunto que dominou a mídia, né? Que está dominando a mídia. Vamos passar aqui para o Alexandre Felipe. Ele é atuante, né? Do movimento LGBTQIA+, né? O mundo tem que ser justo, né? E é isso que a gente vem sempre dizer, né? Por exemplo, nesse caso desse senhor, quando ele viu imagens de 2 personagens se beijando e ele disse assim: vai nessa para ver onde o mundo vai parar. Pode ser uma opinião, pode parecer uma opinião, mas por trás de uma opinião tem todo um preconceito. Porque, indiretamente, ele está falando que isso é errado. Indiretamente, ele está falando que isso, na verdade, é mal e não deve acontecer. E são discursos como esse que acabam reforçando a intolerância. Né? Porque quando ele faz isso, ele não está falando em relação ao beijo dos 2 personagens, está falando em relação ao beijo de pessoas do mesmo gênero, né? Porque se fosse beijo em relação a 2 personagens, ok, mas tem a Bela Adormecida, por exemplo, né? Então por que não questiona, né? Então, na verdade, quando a gente está falando isso, a gente está falando da questão do respeito, está falando da questão da igualdade, e vamos combinar que uma criança vê isso, ela não vai se influenciar, vai até passar batido, mas a maldade está nos olhos do ser humano, né? Que vai falar que é a sexualização. Então, na verdade, foi bem simbólico ele ser punido, porque a gente não pode reforçar discursos de ódio, de intolerância. Os gays, os LGBTQIA+, eles não querem ser iguais a ninguém. Eles só querem ter respeito como todo mundo merece ter.
Eu sempre penso que as crianças, elas aceitam essa transformação de uma maneira muito leve, né? Porque você hoje conversa com uma criança e diz para ela, eu tô namorando. A criança pergunta para você espontaneamente, né? É menino ou menina? Tá namorando com menino ou menina, tia? Entendeu? Porque eu acho que as crianças, eu acho que a hora, por exemplo, é de nós que somos mais antigos, que temos essa dificuldade, né? Deixarmos assim um pouco mais livres, né? Para essa geração que vem. Você mudar, eu penso que mudar a cabeça do povo que já está aqui é uma coisa meio complicado. Demora um pouquinho mais, como foi o caso do Maurício Souza. Mas a gente já encontra repercussão em toda a sociedade, né? Você vê as empresas com essa preocupação de fazer o correto, né? As empresas querem fazer o correto. Nós não vamos compactuar com discriminação. Nós não vamos compactuar com preconceitos, né? Enfim, eu acho que hoje tem toda uma tomada de consciência disso. E eu vejo que as crianças aceitam isso com mais facilidade. Muito, e o mundo ele está mudando e melhorando em relação a isso. Realmente é muito complicado você chegar num idoso que viveu toda a vida dele de uma forma muito rígida, muito diferente, e colocar na cabeça dele que o mundo mudou, que hoje sim os homossexuais estão sendo reconhecidos e precisam ser reconhecidos. Então isso realmente é muito difícil. Mas eu vejo também pelos adolescentes essa cabecinha deles muito aberta a isso tudo. E não só aos homossexuais, mas você também definir uma pessoa, olha aquela pessoa, sabe aquele gordinho? Não existe isso. Eles não aceitam, porque para nós, na nossa idade, daqui para mais, era normal fazer todos os tipos de brincadeiras. Hoje essas brincadeiras não estão existindo mais entre os adolescentes. Então realmente o mundo está mudando, mas está vindo devagar. Por quê? Porque ainda são crianças, ainda são adolescentes. Dá sim para entender um tipo de comentário se fosse único. A pessoa não pode, de repente, errar num comentário, e é o que a gente estava falando ali nos bastidores. Se você falar alguma coisa, né, até alguém disse isso na internet, se você falar alguma coisa que cause mal a alguém, ou cause, inclusive, a morte daquela pessoa, fecha a boca. Não fale. Né? Mas assim, se você analisar que está tudo sendo diferente, que você já consegue falar melhor sobre isso, a gente tem que conseguir entender, mas se for uma única vez que a pessoa fale, né? Porque se isso se torna repetitivo, se ela não pede desculpas, porque muitas vezes também depende da nossa interpretação. Que foi o caso do Maurício. Se ele tivesse pedido desculpa, eu acho que de uma certa forma isso teria sido abafado, né? Olha, eu errei, verdade, eu respeito a diversidade. Eu não sabia. A gente erra às vezes, não erra? Claro. Então, assim, mas acho que ele continuou com esse... E ele disse que não vai mudar. Então. Historino, você que já passou dos 40. 40, né? Você sabe que nos veículos de comunicação que eu trabalho, eu nem toco mais nesses assuntos. Eu evito esse tipo de coisa, porque é muita polêmica em cima. Uma amiga mandou um negócio aqui agora para mim. Não tenho amigos gays, nem lésbicas, nem bissexuais. Só tenho amigos. O resto é a vida privada deles. Eu me resumo isso aqui. Cada um no seu quadrado, entendeu? Porque eu acho que hoje em dia você ficar cobrando e preocupado com a sexualidade alheia é um atraso que não tem tamanho. Eu não tenho esse tipo de coisa, sabe? Cada um... As minhas equipes tem lá, tem lésbicas, tem gays, homens, tem de tudo por lá, tem bissexuais. E a gente se lida normalmente, e isso aí, só quem trabalha fora de casa, que convive com a sociedade no dia a dia, é que reconhece que as coisas sempre foram assim e sempre serão. Só que nós moramos num país ainda conservador, principalmente o interior de Minas e de São Paulo, eles são conservadores, a maioria das pessoas são preconceituosas e vivem de uma maneira hipócrita. E essa pesquisa que você está vendo aí, isso aí é o que reflete. É a mesma sociedade que elege com um cara de direita, de extrema-direita, é a mesma que fica na igreja lá carolando, que não pode, não sei o quê. Essa é a realidade. Eu acho que não mexendo com ninguém, tá tudo bem, porra. O que não pode tipo assim, o que eu sou contra em todas, de héteros e homossexuais, é estupro, é roubar,
né? Isso é caráter, né? né? E é isso que deveria ser importante. Eu penso nisso, sabe? Porque eu acho que ficar pensando na opção sexual do cara ou da mulher, o que isso vai mudar a minha vida, né? Ele não vai pedir emprestado meu, né? Não vai não. Dá para conviver bem? Dá pra conviver. E mantendo o respeito de cada um, né? Não tem problema. Nossa, mas eu vivi a minha vida inteira sem essa diferenciação. E redação de jornal, gêneros, que mais né? tem é isso, né? Homossexual. Eu acho que é isso, assim, é o que a Camila falou, o mundo está mudando, o mundo está evoluindo. Esse episódio do Maurício Souza, na verdade, ele não foi demitido pelo clube, nem pelos patrocinadores, ele foi demitido pela sociedade. Tanto é que a demissão dele veio semanas depois desse post polêmico. A sociedade começou a cobrar o clube não falou com ele não se manifestou, não pediu desculpa, nada. Aí o pessoal da internet foi em cima dos patrocinadores. A Gerdau e a Fiat não quiseram ter seus nomes atrelados a esse caso de homofobia, e aí cortaram o patrocínio e ele foi demitido. As empresas ameaçaram parar de patrocinar o clube. Mas isso foi uma reação da sociedade que foi cobrar. Então, as pessoas precisam entender bem o que o Storino falou. A pessoa tem todo o direito de ser conservadora, mas ela não tem mais o direito de discriminar ninguém. Ela pode ser conservadora na sua forma com ela. Exatamente. Ela não pode estender isso às outras pessoas. Iris, se você é contra o casamento gay, não se case com um gay. Simples assim, né? Acabou. Simples assim, né? Eu acho que é isso que a gente está mudando. Então, um próximo jogador que tenha essa mesma opinião, porque liberdade de opinião é uma coisa, gente. Eu sou super a favor da liberdade de opinião, liberdade de expressão, sou contra a ditadura. Mas a liberdade de opinião acaba quando começa a liberdade do outro. Se alguém tivesse parado o Hitler, lá atrás tivesse tirado a liberdade de expressão dele, poderia ter salvo a vida de 10 milhões de pessoas. Então, a gente tem que ver isso. Nem todo mundo pode sair por aí falando o que quiser. Hoje não se aceita mais piadinhas racistas. Quando eu era criança, podia fazer piada com preto, tinha muito piada com preto. Hoje não pode, e a gente tem que aceitar. Então, se o tiozão do pavê lá, meu avô, bisavô vier com piadinha, eu não posso, passar o pano, passar aquilo para frente. Tem que falar, vô, não é mais assim, não pode. Parece que a gente coisa mudou. de fumar, né? Virou brega esse tipo de coisa. Virou né? brega, caiu em desuso. Fumar é brega, né? Entre os jovens, principalmente. Essas piadinhas aí disso, daquilo, umas conversas que demonstram uma burrice que não tem tamanho. Piadas de preto, gay, nordestino, não pode fazer, tem que respeitar as classes, tem que respeitar a história de cada um. Viu? Do gordinho. Calabresa. Gordinho também não. Gordofobia não pode do magrelo. Careca. Eu e o Ivan não podemos. Eu vi um vídeo de uma homossexual, Carol Weller. Carol com K. Se você colocar no Facebook, vai aparecer assim, figura pública, né? Porque ela tem muitos seguidores. E ela não foi contra o Maurício. Ela disse que, se ela analisar o desenho, realmente não cabe colocar aquele tipo de desenho, você incitar uma criança a pensar e ter vontade de querer saber a respeito de como seria, né, estar com alguém do mesmo sexo. E aí nós conversamos aqui nos bastidores também em relação a isso, né, que foi o que o Alexandre me falou. Mas e a Bela Adormecida? Realmente, porque a Bela Adormecida tem o beijo do príncipe. Que vai salvar ela, que né? vai salvá-la. E se o beijo fosse da princesa? Porque hoje nós temos filhos com 2 mães, filhos com 2 pais. E será que eles também não veem isso dentro de casa? Um selinho, que seja. E que então não passaria a ser tão agressivo assistindo um filme. Mas você vê como são as opiniões, né? Falando dessa homossexual que não foi contra o Maurício. E uma questão Líris, você é uma pessoa pública, né? E você sabe que você tem um comprometimento e a responsabilidade em tudo que você fala. Você fala tudo que você pensa? Claro que não. Ou seja, né? É isso. Viu? Tem uma coisa que eu vejo aí entre os héteros, por exemplo, né?
que a maior fantasia de um hétero é ver duas mulheres transando. Homem, né? A maioria dos caras que você conversa, qual que é a sua maior fantasia? Eu ver duas mulheres transando e eu junto. Quer dizer, mas isso não é homossexualismo? Não, mas aí não tem problema. Mas se fossem dois homens que fossem, não, aí não. Aí não. A hipocrisia, enfim, a hipocrisia. Você entendeu como é que a coisa funciona na cabeça das pessoas? É difícil, né? difícil. Ser humano... A mente do ser humano é muito complicada. Mas eu gostei daquele tema que você falou, é um tema bastante atualizado, é a questão da terceira idade. E eu conheço realmente um monte de homens aí com mais de 60 anos que estão saindo do armário, literalmente. E mulheres também. Também. Não, e eu acho interessante isso. que eu acho que o mote disso, eu acho que foi a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, né? Quando fizeram aquele casal, né? Sim. Aliás, é o primeiro beijo gay da televisão entre mulheres. O beijo né? gay técnico foi feito por Tarcísio Meira na obra... Né? Me ajuda aqui, Denise. Denise é o beijo, né? Que ele beija. Eu esqueci o nome do famoso Beijo no asfalto? Beijo no Não, asfalto. Beijo no asfalto. O traumaturgo dos infernos lá, eu esqueci o nome. Agora estou ficando velho, não estou lembrando. Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. O beijo não escandalizou ninguém. Naquela época passou no cinema o Tarcísio Meira, aquele bigodão beijando. Foi o beijo galã. Inclusive, antes dele morrer, deu uma entrevista antes mostrando justamente essa passagem que eu vi no cinema e todo mundo achou aquilo tecnicamente, né? Mas aí a Bela Adormecida teria problema. Teria problema. Você vê, né, o que você falou que muitos estão saindo do armário nessa idade a partir de 60. Isso significa que muitos divórcios vêm acontecendo também, né? Porque se eles estão saindo do armário, a maioria é casado, né? Mas ou não. Maioria dos casamentos que eu tenho... Não vou falar a maioria, que também eu seria leviano, né? Haja armário para se vender nas lojas especializadas, que é uma coisa impressionante. Mas eu vejo muitas mulheres que saíram de um casamento e assumiram um casamento com outra mulher. Com outra mulher. É uma coisa. E elas têm muito mais coragem de assumir esse relacionamento que os homens. Do que o homem. Tem porque tem a questão do machismo, patriarcado. É porque assim, o homem, se ele beijar outro homem, ele acha que aquilo vai agredir, vai diminuir a masculinidade dele. A mulher, nada vai diminuir minha feminilidade. Eu sou bem segura da minha feminilidade. Nós somos muito seguras da nossa feminilidade. O homem, a sociedade machista que faz com que o homem tenha essa masculinidade frágil mesmo. E eu acho que essa saída do armário, essa debandada do armário das pessoas um pouco mais velhas, eu acho que é porque agora elas estão encontrando ambiente. Justamente, elas viram que a pessoa que discriminou os gays, ela foi isolada, ela perdeu o emprego, ela foi prejudicada. Então, que outras pessoas não vão seguir o exemplo deles. Então, que eles podem se assumir que eles não vão ser atacados, não vão ser discriminados, não vão sofrer preconceito ou homofobia. Ou até vão, né? Mas aí tem uma segurança financeira, tem uma maturidade, né? Você entender quem você é. Eu acho que o maior drama de todo mundo aí não é nem o que vão falar lá fora, é o que vão falar dentro de casa, né? Porque a família, eu vejo amigos, casais, por né? exemplo, de homossexuais aí que se relacionam, tem amigas aí, por exemplo, que elas não podem levar uma na casa do outro, que não aceita o relacionamento delas. O grande problema é que muitas vezes... A vovó não aceita, a titia não aceita, dá uma confusão dos infernos isso aí. Quando o jovem sai do armário, os pais entram no armário muitas vezes, né? Ou por medo, ou por vergonha, ou por ignorância, né? Então, assim, é bem complicado mesmo esse processo. Eu tenho um menino que trabalha para mim, não posso falar o nome, ele foi expulso de casa porque ele é homossexual. Absurdo, né? Foi expulso. Absurdo. Foi expulso de casa. Isso é consequência. Ele foi acolhido por nós, porque ele estava jogado na rua. É um talento maravilhoso de todas as coisas, o menino. Isso é absurdo. Sabe, isso é uma loucura. Até pouco tempo atrás, um homossexual não podia nem doar sangue. Era recusado. Eu já fui recusado. Era recusado. Se você declarasse o seu gênero ali, você não doava. Você sabe uma das maiores coisas de discriminação que eu vi na minha vida? Foi quando nós fomos para a fila do Exército Brasileiro em 1977, lá na Polícia do Exército, mais de 300 homens pelados, e colocam meninos homossexuais junto com todos lá pelados. E muitos deles que são assumidos, inclusive tem, você vê que ele realmente é homossexual, o constrangimento que tinha naquela época desses meninos no meio daquele monte de homem de 2 metros de altura. Hoje parece que acabou essa história. Né? Hoje, imagina se você colocasse na sua opção sexual, só tinha 2, só tinha uma. Homem, não tinha outra lá não. Eu falei, mas por que tem opção sexual aqui no Exército Brasileiro? Não, opção sexual não, né? Gênero, homem.
Ué, então não precisa colocar, né? Só Não tem precisa aqui. marcar, né? Então, essas coisas, o mundo foi se adequando. Hoje, as Forças Armadas, ela tem aí... Inclusive, tem um fato histórico muito interessante, que na Segunda Guerra Mundial, com a discriminação que existia entre os soldados, dos oficiais e soldados, principalmente formavam aqueles batalhões só de negros e só de homossexuais. Meu Deus. Puseram uma companhia só de homossexuais, justamente para tentar trucidar os caras. E os caras lutaram bravamente contra os nazistas e acabaram com a tropa da Wehrmacht lá. E o cara falou, pô, mas os caras aí, né, meu? Eu tenho um amigo meu, gay, meu filho, que tinha, né, que ele já tá do outro lado, olha, que ele dava porrada em muito homem. Eu achei uma coisa aqui super interessante. O americano Kenneth Feltz, ele sempre namorou homens escondido. E hoje, aos 91 anos, ele saiu do armário e tá namorando, arranjou um namorado e tudo. Sempre há tempo, né? 91 anos! Maravilha. Pensa! E ele achou, né, que seria a hora dele, né? Afinal de contas, ele ainda tá aqui na Terra, né? Não vamos esquecer a verdade, né? Segundo ele, que chega nessa nova realidade, nessa nova configuração de mundo, né? Eu tenho 30 anos, então, para pensar no assunto. Eu quero viver até 90. Já vai pensando, já vai pensando. Já vai treinando Só para que eu ver tenho como... que comprar um duplex, né? Para ver sair. A minha expectativa de vida, porque a minha família lá vive em torno disso. Eu espero viver. Então, eu vou pensar daqui a 30 anos. Ainda tem tempo, né? Tem tempo. Com 90 anos, né? E a gente já pode tudo, não tem mais. Nunca é tarde para ser feliz, gente. Nunca é tarde para ser feliz. E o mundo realmente, gente, está nessa nova configuração divina, onde está tudo mudando, entendeu? Você tem a aceleração do segmento da tecnologia, o mundo, enfim, é toda uma configuração Willis, nova. Abre a mente. Você quer ver o lugar onde você vê que você encontra de tudo, de 90, de todas as idades, todos os tipos? É o bairro Castro de São Francisco, na Califórnia. Ali sim você tem, além de você comer um belo de uns frutos do mar, né, e outros Eu não tipos. conheço a Califórnia. Mas eu vou dizer uma coisa para você, o bairro Castro... É isso que acontece lá, sabe? Eu conheço Nova York e é na palma da mão, Califórnia não. E o bairro Castro é antigo, isso aí que já vem. O Brasil hoje que está discutindo essas coisas, que lá nos Estados Unidos, isso já é coisa, né, Denise? Já é coisa velha. Você está indo para os Estados Unidos, você quer ver de tudo? Se você for para Califórnia, São Francisco, bairro Castro. Sugestão do Luiz Não se Victorino. assuste, se você é preconceituoso, não se assuste. Nem vá, né? Ou nem vá, viu? Porque parece que o bicho lá pega. Gente, a gente volta em seguida, sai daí não. O valor do seu carro está nos detalhes. E a Top Couros, com mais de 10 anos no mercado, leva conforto, praticidade e sofisticação para o seu veículo. Top Couros, revestimento é investimento. Na Avenida Doutor Fernando Costa, 421. Telefone 3221 5511. Aí de volta aqui para os nossos debates, né? Que é uma delícia. É sempre muito bom que a gente leva opiniões, diversas opiniões, para você se identificar com alguma delas e quiçá participar. A gente dá, se Deus quisesse, ano que vem a gente deve fazer esse programa ao vivo, já deve estar liberado, né? Com plateia, ou com você interagindo aí do outro lado, entendeu? Vai ser muito, muito legal. Agora a gente está passando aí essa fase pandêmica, né? Que graças a Deus já estamos passando, né? E voltar as coisas ao vivo, né, Estorino? Meu Deus do céu. O que nós passamos, né? Foi uma coisa... Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho 62 anos de idade. Eu já vi muita coisa acontecer. Eu morava na cidade, no meu bairro começou aquela bendita Revolução de 64, na Rua Mariano Procópio. Aí, lá em Juiz de Fora. Depois eu vi tanta coisa acontecer nesse mundo, mas isso aqui eu nunca vi. Nunca vi, né? Porque quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que teve um surto de meningite naquela época, e todo mundo foi vacinado. Naquela época não tinha história, né, Denise? Pegava aquele pistolão, pá, pá, pá. Não tinha que escolher laboratório, ninguém não. Ninguém se contaminava. Mas crises econômicas, igual o que nós passamos, o medo que eu tive, o medo que nós tivemos, não teve ninguém que ficou
à vontade nessa história. Eu fui contaminado, graças a Deus não tive nenhum problema, mas eu tive parentes que morreram, amigos que morreram. Na nossa TV lá, você se lembra lá, o produtor lá do programa lá dos Brutos que morreu. Quer dizer, foi uma coisa terrível. Mas só acho que estão liberando demais agora, porque essa semana nós vimos aí um estádio lá em Belo Horizonte com mais de 60 mil pessoas no jogo do Atlético contra o Grêmio. Não é por aí, eu acho. Vamos devagar, né? Eu acho que a vacina, ela não é uma carta branca para você esquecer na coisa, sabe? Eu acho que tá... E tem muita gente também, eu sou favorável à vacina. Eu respeito quem não queira a vacina, mas também não conviva comigo. Porque na Europa, você vê lá aquela história lá do passe, que estão brigando, agora o presidente da República decreta que a pessoa não pode ser demitida, não sei mais o quê. Quer dizer, eu não sou obrigado a conviver com a pessoa que não seja vacinada. Quando você vai para Cancún, no México, e você para no aeroporto do Panamá, o que você é obrigado a ter? A vacinação contra a febre amarela. Isso eu tomo, né? Que eu sou obrigado. Você não precisa nem ir lá, né? Você vai aqui em Rondônia, em Porto Velho. E aí eu quero trazer para você esperança. Eu quero botar na mesa agora esperança, gente. O jovem de 14 anos, durante a pandemia, ele aprendeu a pintar. Mas aprender a pintar é assim, tudo bem, legal. O problema é que as pinturas dele hoje já recebeu oferta de R$78 mil. Presta atenção, gente. Olha só. Então, ao invés de ficar chorando, é a história de se reinventar. Mas quando a gente fala de um menino de 14 anos, ele não se reinventa, né? Não deu tempo ainda para ele fazer nada, né? Ele se inventou. E cada quadro dele custa R$78 mil. Ele tem pinturas de até R$78 mil, né? Olha que inspiração para quem fica se lamuriando ou lambendo as próprias dores. Que inspiração, né? E que terapia, né? Porque nessa pandemia, que foi tudo muito difícil, você passar o seu tempo ali, sendo jovem e pintando. Já até mandei o link para minha filha, 14 anos também. Ela já quer ficar. Quem sabe, né? Já tá a Camila de querendo repente, esses 78 mil. O que faz? Não, eu acho que as pessoas às vezes se esquecem, né? Que em todos os momentos você consegue encontrar oportunidade, né? E toda vez que você deixa de lamber as suas feridas, você consegue prestar mais atenção e às vezes até produzir mais e criar mais. Não né? só na pintura, mas todo mundo tem um dom. Todos têm um dom. Nós precisamos só descobrir qual é o nosso. Mas todos têm. Então, esta criança, esse adolescente de 14 anos que pintou, olha o dom que ele teve. Vamos descobrir o nosso, né? Descobriu o nosso, com 4,70. A Camila já pensando nos 78 mil. A grande questão é, né, que às vezes a gente fica perdido dentro do caos. Né? O mundo está caindo e a gente não consegue enxergar, olhar para fora, né? E a gente não vê as possibilidades. Mas vamos combinar também que hoje em dia os jovens, eles já nasceram numa era da informação rápida, né? E isso aguça muito mais o cérebro e a criatividade. Então, a gente percebe que eu com 14 anos, o que eu fazia? Ficava na rua brincando. Hoje não, eles já estão no computador, já estão aguçando, já estão fazendo vídeo para o TikTok, já estão lá fazendo cursos, já estão consumindo muita informação. E isso acaba aguçando mais a criatividade. Mas isso é um exemplo para nós mais velhos, né? Para a gente pegar isso como exemplo e, na verdade, ver que também a gente pode. É só, às vezes, a gente acalmar e olhar para o lado. O que eu sei fazer? Né? E ir em busca, ir em frente sempre. O Historino, os nossos filhos hoje não sabem... Desculpa te cortar, Denise. Não sabem o que foi um tijolão. Um celular tijolão, né? Então, eles já nasceram com a tecnologia toda avançada. Um telefone fixo, né? Não sabem nem mais isso. Um tijolão. E que era alugado, hein? Antigamente era alugado, comprado, né? Quem tinha, alugava. Três telefones aí, você comprava um carro, né? Máquina de escrever, então, antes da Denise completar, que a gente está cortando cedo, Denise, todo momento. Pode falar.
Mas eu vou deixar você falar antes, porque eu respeito as mulheres, né? Por gentileza. Aí. Não, eu quero dizer assim, essa pandemia, eu sou escritora também, também é um dom, escrever também é um dom. Mas na pandemia, eu fiquei muito, a minha criatividade ficou muito travada, não sei se por ser mais velha, mas assim, logo que começou a pandemia, eu não me interessava por mais nada que não fosse coronavírus, eu queria saber notícia da doença, saber como que estava indo, evolução de vacina. E até o Storino aí falou, tem muita gente que tem medo de vacina, é porque foi desenvolvida muito rápido, mas já teve um coronavírus lá atrás, a SARS-CoV-2, que eles tentaram, antes da SARS-CoV-2, teve a SARS-CoV-1, que eles começaram a desenvolver uma vacina, só que a doença acabou. Denise? Foi a primeira, foi a Sputnik. Foi. Né? E todo mundo discriminou a Sputnik, ela foi a pioneira. A pioneira. E, na verdade, já tinha... A base dessa vacina é a mesma base da vacina da gripe, que é uma vacina segura, é a forma mais segura de se fazer. Vacina que é com o vírus inativado. Então, é uma tecnologia... A gente tem tecnologia para isso, não tem por que ficar questionando vacina, porque a nossa tecnologia hoje, é Wi-Fi, a internet nos permite. E a internet é muito democrática, então os jovens conseguem, por exemplo, esse jovem que pintou o quadro, ele conseguiu colocar na internet, mostrar para os amigos, o amigo compartilhou, aí viraliza e aí dá o valor à obra. Uma obra, quanto mais vista, mais valorizada. Fica, né? Então, eu acho que a internet e a intimidade com a tecnologia, não adianta nada lá minha tia-avó que sabe pintar, mas não sabe colocar na internet, ela pode fazer quadros lindos também, mas nunca vai ser descoberta. Não seria o caso desse menino também, né? Se ele tivesse pintado isso. Você sabe uma coisa interessante que eu estava imaginando aqui? É que as pessoas detestam a guerra. Eu também detesto a guerra. Mas a guerra, infelizmente, essa Covid aí é uma guerra que nós travamos contra o vírus. Todas as guerras colocam as pessoas no seu ápice de criatividade, de superação. Exemplo, internet é um resultado de um estudo militar que foi feito pelo Pentágono americano. Lá atrás, quando se desenvolveram antibióticos, quando se desenvolveram, inclusive, o avião a jato, Von Braun, primeiro ele fez as bombas, infelizmente, para atacar a Inglaterra. O jato saiu daí, todo mundo viaja. Aí eu vejo muita gente dizendo para ele, inclusive eu vi outro dia um pastor evangélico falar comigo que é contra a guerra. Eu falei, pastor, joga seu telefone no lixo, esforço de guerra isso aqui. Os seus antibióticos, o seu carro, não sou favorável à guerra, mas porque é um momento que as pessoas ficam tão estressadas e vai no seu limite que acaba desenvolvendo coisas para aquele momento que depois essas coisas acabam. Perduram. Esse menino é um exemplo que estava numa guerra, eu tenho que virar. Velho ditado, bateu água no bumbum, se vira, meu amigo. É assim que a vida é a sobrevivência. E quantos talentos como este tem por aí e que não tiveram oportunidade ou que não têm a oportunidade de mostrar isso pra gente, né? É verdade. Eu só sei que eu vou comprar um quadro, uma tinta e começar hoje. Já quem sabe, né? Né, Camila, vamos? Por favor. Pode incorporar Leonardo da Vinci aí, quem sabe? Um canto e outro pinta. Não, fechou. Eu acho que fica essa mensagem, né? Essa mensagem que a gente quer passar, né? Trazendo a história desse menino, né? A esperança, descubra dentro de você alguma coisa que você possa fazer, né? E com isso vocês ganharam cada um minuto para se despedirem. Eu quero dizer esperança inclusive para as mudanças, que as pessoas precisam realmente olhar mais para os outros, esquecer qual é o gênero dela, pensar só que ela é uma boa pessoa, pensar no caráter do outro, no seu próprio caráter, mas não analisar o que cada um quer ser em relação ao seu gênero. Agradeço a oportunidade. Nosso gênero ia nada, né? Para dizer a verdade, né? Então, agradecendo aqui a oportunidade e até a próxima. Alexandre. Iris, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu estava com saudade. E aqui eu quero reforçar a comunicação não violenta. A gente pode falar de tudo, desde que haja com respeito e com um pouco de sabedoria também, né? Então, assim, abra a mente e se desconstrua. Alexandre, eu vou aproveitar que você está com o microfone. Eu queria que você, didaticamente, explicasse para quem está lá do outro lado o que é ser homofóbico. Porque, às vezes, as pessoas não sabem o que é ser homofóbico, né? É dizer, a gente falou, mas vamos didaticamente. Tá. A homofobia, na verdade é a LGBTfobia, né? Que é toda a orientação sexual e identidade de gênero diferente da heterossexual, né? Que hoje em dia tem uma diversidade. Então, a LGBTfobia é uma aversão a
gênero, a identidades que não seja a heterossexual. E essa aversão você vai repudiar, né? Você vai atacar, né? E Freud fala, né, que uma pessoa que ela tem a LGBTfobia é porque ela tem, de certa forma, um problema com a sua sexualidade. Porque é tão ruim que eu vou afetar, que eu vou repudiar, porque eu não quero ter contato com ela. Então, assim, vamos aceitar o novo. Talvez você não consiga entender de imediato, mas vamos tentar colocar no lugar do outro e entender que é afeto. E é amor e só. E deixar aquela pessoa lá no quadrado dela, e viver. né? E se você mesmo assim não conseguir, ok, mas fica na sua, tipo, deixa o outro viver e ser feliz. Alexandre, eu me lembro de um ditado assim, bem de vovó mesmo, né? Quem desdenha quer comprar. Tá esquisito, hein? Se você, se afeta, olhe pra você, hein? Denise. Gostaria de agradecer muito, Iris, o convite, pessoal, todos aqui, foi um prazer. É sempre muito edificante participar desses debates. A gente sempre sai daqui com mais conhecimento, com mais cultura. Muito obrigado. Ouça nosso podcast no meu canal, Denise Tremura, Sem Tabu Podcast. Me siga nas redes sociais e siga o programa Iris Decalaf nas redes sociais, que é muito bom, vale a pena. Olha, Iris, eu cheguei aos 60 anos de idade e uma coisa que eu estou aprendendo nessa terceira idade é a paciência. Eu acho que todo mundo, porque eu não tinha paciência nenhuma, agora eu estou tendo paciência até demais. Estou só esperando o mundo acabar em barranco para me morrer encostado ou em mel para me morrer doce. Porque eu acho que está faltando para a gente hoje um pouco de paciência para todo mundo, né? Paciência com o idoso, paciência com quem tem a sua opção sexual, paciência para quem está precisando aprender, paciência para quem tem menos cultura, que tem menos saúde. Eu acho que isso está faltando. Eu acho que as pessoas estão muito... Esse negócio de ficar o dia inteiro em internet, as pessoas estão querendo passar à frente da informação. Antigamente, morreu fulano, aí não tinha internet, tinha nada, ficava sabendo 2 dias depois, porque recebia um telefonema, ouvia falar. Agora, antes de morrer, já estão matando. Quer dizer, a paciência acabou. Quantos casos que já aconteceram? Então, eu acho que paciência, deixa a coisa rolar, toma um bom vinho Merlot, um Cabernet Sauvignon, um Malbec, relaxa. Ele é chique, né? Faça sexo com segurança. Malbec é minha uva predileta. É maravilhosa, né? Obrigado, Iris. Sempre um prazer estar com você. Gente, olha, obrigado pela sua companhia. Deixa eu dizer uma coisa, pegando o embalo do Estorino. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de tolerância, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança, um pouco mais de espiritualidade, um pouco mais de caridade, um pouco mais de oração. É o que se precisa para fazermos do nosso espaço um espaço melhor para nós e para todo mundo. Você já fez a sua boa ação hoje? Quem não vive para servir, não serve para viver. Obrigado, até o próximo programa. Tchau.